Emily Grace Jones nasceu em Bolton no dia 18 de janeiro de 2013, filha de Sarah e Mark. Mark trabalhava como gerente de crédito, enquanto Sarah era advogada. Emily era filha única, e as pessoas a descreviam como uma garotinha alegre, cheia de vida, daquelas que iluminavam qualquer ambiente onde entravam. Ela amava ficar ao ar livre e se jogava em qualquer atividade que aparecesse: trilhas, escalada, natação, equitação, basicamente qualquer coisa aventureira. Mark costumava dizer que ela era meio destemida, extremamente amigável e o tipo de criança que conseguia conversar com qualquer pessoa. Na escola, Emily se destacava pela criatividade e dedicação. A professora dizia que ela adorava desenhar e escrever histórias, além de se dar bem com todo mundo da turma. Era tão inteligente que terminava as tarefas antes de muitas crianças sequer escreverem a data no topo da folha. Mesmo que Mark e Sarah não estivessem mais juntos, eles continuavam próximos e focados em criar Emily em harmonia. Os domingos geralmente eram os dias de Mark com a filha, e naquele fim de semana específico eles tinham combinado de encontrar Sarah mais tarde no Queen's Park. Pessoal, rapidinho antes da gente continuar, eu tô realmente curioso para saber de onde vocês estão assistindo. Comentem a cidade de vocês e que horas são aí agora. Obrigado por estarem aqui e deixem nos comentários enquanto eu continuo. Naquele dia era o Dia das Mães. Mais cedo, naquela manhã, Emily tinha entregado para Sarah um cartão feito à mão. E mais tarde, naquela tarde, por volta de 15 minutos depois das 2, Emily e Mark estavam passando um tempo juntos no Queen's Park. Emily andava de patinete, passando voando pelo pai, enquanto ele incentivava ela a ir ainda mais rápido. Então, ela viu Sarah correndo ali perto e ficou imediatamente animada. Dad, eu quero ir pra mamãe, disse ela. Mark respondeu que podia ir, e Emily saiu de patinete em direção à mãe. Sarah não ouviu de imediato porque estava usando fones de ouvido e ainda estava longe demais. Enquanto Emily atravessava o parque, Mark percebeu de repente uma mulher se levantar de um banco e caminhar em direção à filha. Então, quase instantaneamente, Emily caiu no chão. No começo, ele achou que ela simplesmente tinha caído do patinete porque conseguia ouvir ela chorando, e imaginou que a mulher estivesse ajudando Emily a levantar. Mas, em questão de segundos, pessoas próximas começaram a gritar que uma criança tinha sido esfaqueada. A mulher, usando um capuz cobrindo a cabeça, se afastou rapidamente segurando uma faca. Mark correu imediatamente até Emily. Ela tinha sofrido um ferimento catastrófico no pescoço e estava lutando para respirar. Enquanto segurava a filha, ele implorava sem parar. "Fica comigo, Emily. Por favor, fica comigo." Sarah ainda não fazia ideia do que tinha acontecido até Mark ligar para ela. Uma enfermeira, que por coincidência estava no parque, correu para ajudar e começou a tentar salvar Emily, mas o estado dela piorava rápido demais. Uma das pessoas próximas era Tony Canty, que estava no parque com a esposa e a filha pequena. Ele viu a mulher tentando fugir e correu atrás dela, mesmo sem saber se ela ainda estava armada. Enquanto perseguia a suspeita, a esposa dele entregou a Mark uma gaze que estava entre os itens do bebê para tentar conter o sangramento. Equipes de emergência chegaram em poucos minutos e começaram imediatamente a lutar para salvar a vida de Emily. Mais tarde, um paramédico descreveu ter chegado ao local e encontrado Emily inconsciente no chão enquanto o pai a segurava por trás. Ela já tinha perdido uma quantidade enorme de sangue e o coração dela já tinha parado. Os paramédicos fizeram CPR, aplicaram adrenalina e a levaram às pressas em uma ambulância aérea. Enquanto isso, Tony continuava perseguindo a mulher, mesmo sendo avisado de que ela estava armada com uma faca. Ele derrubou a suspeita no chão, a imobilizou e ligou para o serviço de emergência. Durante a ligação, ele disse: "Eu não consigo entender o que ela está falando. Ela está extremamente agitada." Mais tarde, a esposa de Tony contou que a mulher repetia coisas desconexas, dizendo que não precisava mais de injeções, que Tony tinha matado a família dela e que também estava tentando matar ela. Tony tentou acalmá-la, dizendo que a polícia ajudaria, mas ela respondeu furiosamente que não precisava que ele mandasse ela se acalmar. Ele manteve a mulher imobilizada até os policiais chegarem e assumirem o controle da situação. Hands. Turn over. Take the bag down. Wait. Let me take your bag off. Yes. Stay still. Okay. Hands behind your back. Thank you. I think she's killed someone. Welcome the police on. Is it? Have you seen a child anywhere? Yeah, she's right there. She's changed. Is she on her own? No, everyone's with her. The ambulance has just gone.
Right. The child down there. Get down there quick. The ID computer. Yes, it's in my bag. What is? Pouco depois, ela foi oficialmente presa. Go ahead. This female is now in cuffs. She has said there's a white ID in her backpack, which is by the side of her backpack. What's in your backpack? ID and everything. ID. Yes, and the knife. And a knife. 50. That's a kilo. Yeah, turn it off. 50. Right, the time now is 14:45. At this moment in time, you're under arrest on suspicion of attempted murder. You do not have to say anything, but it may be defensive. You do not mention something when questioned that you later rely in court, and if you do so, may be given evidence. Okay? Your arrest is necessary to protect vulnerable people and to ensure a prompt and effective investigation to this offence. Yeah. Okay? What's your name? El Jonas Connor. El Jonas Connor. Okay. Where do you live? 19 Turnstone Road. 19 Turnstone. Yes. Right, sweat there. Just confirm to you, what's inside your bag? You can control. It's just no bumps, no nothing. No It's just bumps. my ID card. ID card. In my mom's ID card. Yeah. There's a knife, some water, some juice. Okay. Nothing. Okay, that's it. So there's That's nothing it. that's going to Nothing in harm the me, no? bag. No. Okay. A polícia isolou toda a área ao redor do ataque, enquanto os investigadores começavam a reconstruir exatamente o que tinha acontecido. Emily foi levada de helicóptero ao Salford Royal Hospital, chegando às 3h27 da tarde. Os médicos colocaram ela em aparelhos de suporte à vida e realizaram transfusões de sangue, mas ela continuava clinicamente morta. Às 3h56 da tarde, os médicos declararam oficialmente a morte de Emily. O que começou como um ataque horrível se transformou instantaneamente em uma investigação de assassinato. No dia seguinte, Sarah precisou identificar o corpo da filha. O exame post-mortem confirmou que Emily tinha morrido por causa de uma facada no pescoço. Em um comunicado, a família disse estar devastada e de coração partido por nunca mais poder ver a filha crescer. Eles agradeceram a todos que tentaram salvá-la, incluindo as equipes de emergência que lutaram desesperadamente pela vida dela. A comunidade ficou completamente abalada. Professores disseram estar devastados, e a diretora da escola afirmou que Emily era profundamente amada e que sua perda deixou um vazio do qual a escola jamais se recuperaria totalmente. Enquanto isso, os investigadores começaram a montar o perfil da suspeita, uma mulher de 30 anos chamada Elona Skarner, que já havia sido detida anteriormente sob legislação de saúde mental. Os médicos presentes durante a prisão descreveram Elona como calma, mas emocionalmente distante. Quando perguntaram como ela estava se sentindo, ela respondeu baixinho, não muito bem. Alegou não se lembrar de nada do ataque, embora os profissionais acreditassem que ela simplesmente não queria falar sobre aquilo. Os policiais também perceberam fios enrolados firmemente nos dedos dos pés dela. Elona explicou que usava aquilo para controlar emoções e até tentou apertar os fios ainda mais durante o exame. Mais tarde, médicos afirmaram que o comportamento era compatível com psicose. Elona tinha nascido na Albânia em 1990. Segundo a irmã dela, Elona foi forçada a se casar por causa das dívidas do pai e depois se mudou para o Kuwait. Mais tarde ela fugiu, retornou brevemente e depois foi para a Alemanha antes de entrar no Reino Unido através da Itália e da França em 2014 para pedir asilo. O pedido foi inicialmente negado, mas depois de um recurso ela recebeu permissão para permanecer, mesmo admitindo posteriormente que tinha mentido durante o processo. Em 2015, médicos diagnosticaram Elona com PTSD. Ela parou de comparecer às sessões de terapia e o caso acabou sendo encerrado. Apenas meses depois, pegou uma faca acreditando que alguém estava prestes a atacá-la. Ela foi internada no Royal Bolton Hospital, apresentando sintomas psicóticos severos e crenças paranoicas de que os vizinhos queriam machucá-la. Ela fugia repetidamente do hospital e recusava medicação, obrigando os médicos a trocarem o tratamento por injeções. Por um tempo, o quadro melhorou, e depois da alta, ela permaneceu sob supervisão psiquiátrica. Ainda assim, reclamava constantemente dos efeitos colaterais dos remédios.
Eventualmente, o tratamento foi interrompido e pouco tempo depois, o estado mental dela começou a piorar novamente. Em certo momento, Elona contou aos médicos do Salford Royal Hospital que ouvia vozes todos os dias. A mãe dela não acreditava que precisasse de medicação e se opunha completamente ao tratamento. Em 2017, Elona já tinha parado de colaborar com os profissionais de saúde mental e faltava às consultas. A irmã suspeitava que ela estivesse tendo uma recaída e tentou desesperadamente conseguir ajuda para ela. E, sinceramente, alguns dos incidentes que antecederam o ataque eram profundamente perturbadores. Em uma ocasião, Elona trancou a própria mãe em um quarto e disse que, depois que a matasse, tudo finalmente ficaria bem. Mais tarde, atacou a mãe com um ferro de passar e uma faca antes de ser contida e hospitalizada novamente. Os investigadores também descobriram que ela vinha cortando canos, desenroscando lâmpadas e apresentando comportamentos cada vez mais erráticos. Em outro episódio, ela escapou do hospital e apareceu na casa de uma mulher às 5 da manhã carregando uma faca, exigindo falar com a filha de 13 anos daquela mulher. A entrada foi negada e a polícia a levou de volta ao hospital. Depois de outra alta, as coisas pareceram mais calmas por um tempo. Mas em 2018, ela voltou a relatar alucinações e pediu para retomar as injeções. Mais tarde voltou aos comprimidos e parecia relativamente estável, embora tivesse se isolado socialmente e escondesse constantemente o rosto atrás de óculos escuros. O último contato registrado dela com os serviços psiquiátricos aconteceu em 11 de março de 2020. Tudo parecia tão normal que nenhum relatório detalhado sequer foi feito. 11 dias depois, Emily estaria morta. No dia 22 de março, Elona saiu de casa, comprou 3 facas em uma loja de descontos e entrou no Queen's Park. Mais tarde, admitiu que tinha ido até lá com a intenção de matar alguém. Uma testemunha relembrou ter visto ela sentada perto de um banco, de pernas cruzadas, estranhamente calma, mas ao mesmo tempo visivelmente agitada, encarando as pessoas como se elas nem existissem de verdade. O homem observou Elona por vários minutos antes de decidir que nada parecia suspeito e ir embora. Poucos instantes depois, Emily passou de patinete. Ela estava simplesmente tentando alcançar a mãe. E então, em um instante, tudo mudou. A mulher pulou de repente, avançou para frente, agarrou Emily e a esfaqueou no pescoço quase imediatamente. O ataque aconteceu tão rápido que ninguém por perto teve tempo de reagir. Mais tarde, durante buscas no apartamento de Elona, a polícia encontrou quase um mês inteiro de medicação antipsicótica intacta. Ela não estava tomando os remédios. Mais tarde, médicos explicaram que interromper o tratamento abruptamente poderia provocar um colapso psicológico severo em questão de dias. Ela foi acusada de assassinato e, conforme o julgamento avançava, detalhes perturbadores continuavam surgindo. Ficou claro que ela praticamente não tinha contato com os serviços de saúde mental havia meses antes do ataque, mas uma declaração chocou o tribunal mais do que qualquer outra coisa. Enquanto estava no hospital, Elona supostamente disse a uma enfermeira: "Foi planejado. Eu esperei no parque e escolhi uma vítima." Depois acrescentou: "Eu fiz o que fiz e tentei fugir." Aquelas palavras soavam como uma confissão direta. O tribunal também ouviu sobre o longo histórico de comportamento estranho, declarações paranoicas e momentos em que ela parecia completamente desconectada da realidade. Mas a defesa argumentou que Elona sofria de esquizofrenia paranoide e estava em meio a um episódio psicótico durante o ataque. O psiquiatra consultor Dr. John Crosby testemunhou que não existia motivo específico para Emily ter sido escolhida e descreveu o ataque como aleatório, raro e aterrorizante. Mark também falou no tribunal. Lutando contra a emoção, disse que ainda não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido, porque Emily simplesmente estava indo em direção à mãe. Ela estava apenas começando a vida, disse ele, e em um único momento tudo foi tirado de nós. Eventualmente, as evidências médicas se tornaram um fator decisivo. Os promotores concluíram que não havia perspectiva realista de provar assassinato sem dúvidas e a acusação de homicídio foi retirada. Em vez disso, Elona Skarner foi considerada culpada por homicídio culposo sob a alegação de responsabilidade diminuída. O promotor Michael Brady admitiu que a decisão não foi fácil, mas afirmou que as evidências deixaram a situação clara. E a partir daquele momento, toda a direção do caso mudou. Breaking news: a woman who killed 7-year-old Emily Jones in a park in Bolton in March has been sentenced
to life in prison. Gerard Tubbs outside the court in Manchester, and she's going to be held in a secure hospital, Gerard. And the judge sentenced her, as you say, to be detained under Section 45A of the Mental Health Act. She has been imprisoned for life with a minimum of 8 years, but she will initially be treated at Rampton High Security Hospital. If she's deemed well enough to leave there, she will go on to serve the rest of her sentence in hospital. The judge said she had to be punished because she had made the decision to buy the knife. She had made the decision to kill someone. There was an element of culpability in her action. Durante a sentença, o juiz reconheceu que Elona ainda carregava a responsabilidade porque escolheu conscientemente comprar facas e decidiu matar alguém. Disse a ela que a devastação causada por suas ações permaneceria para sempre com os pais de Emily e com todos que a conheceram. O juiz também afirmou que nada que o tribunal fizesse devolveria Emily à família ou diminuiria verdadeiramente aquela dor. Ele aceitou as evidências médicas de que Elona sofria de esquizofrenia paranoide e determinou que a gravidade da condição exigia internação psiquiátrica por tempo indeterminado. Advertiu que ela só poderia ser considerada apta para a libertação se deixasse de representar perigo para a sociedade e declarou claramente que ela poderia permanecer internada pelo resto da vida. Mais tarde, a pena mínima foi aumentada de 8 anos para 10 anos e 8 meses depois que o juiz admitiu que a sentença original tinha sido calculada incorretamente. Após ouvir aquela decisão, Mark afirmou que lutaria pelo resto da vida para garantir que ela jamais fosse libertada. Disse que, fossem 10 anos ou 20, nunca pareceria suficiente porque, aos olhos dele, ela sempre representaria um perigo para crianças. No inquérito sobre a morte de Emily, o acting senior coroner Alan Walsh abordou as circunstâncias envolvendo a tragédia. Now, a coroner has said the father of a 7-year-old girl killed by an asylum seeker is entitled to feel her killer should never have been allowed into the country. Emily Jones was attacked as she scooted through a Bolton park on Mother's Day in 2020. Her killer was Albanian asylum seeker Eltiona Skana, who had a long history of poor mental health. From the inquest into Emily's death, here's our North of England reporter, Kelly Foran. Despite Skana being well known to mental health services, the coroner today said that the local community teams could not have predicted or prevented Emily's death. He added, though, that if nothing changes nationally, there is a risk to future lives. The whole profession of psychiatry needs to come under the spotlight at some point. I think it's a real worry. It's just shocking. So we're just going to try and do our best and in Emily's death doesn't go in vain. So we'll just keep plugging away, right? Just try to promote mental health awareness and the dangers of relapse and not monitoring mental health. I've met with other families in the Greater Manchester area that have been affected by by homicides and lack of funding in mental health. Everybody knows this, In the light of Emily's killing and the issues around Skana's care in the community, Bolton coroner Timothy Brennan said he'd be writing a Regulation 28 Prevention of Future Death report to the Secretary of State. He said it will make clear my profound concerns about morale, workload, training, staff shortages and inability to deliver continuity of care. He said the case showed a sector of healthcare provision that is challenging and riven with operational stress and tension. I sense a healthcare sector in crisis. But he didn't believe Skana's behaviour could have been predicted by her mental health team. Emily's father, however, said those tasked with monitoring Skana failed to realise just how dangerous she was. It's just shocking. And it's been a real most distressing part of everything is listening to these so-called experts that just completely different opinions on, and no one really understood, as far as I'm concerned, the threat that the perpetrator posed. Mais tarde, o coroner Timothy Brennan explicou que Elona tinha escondido deliberadamente o quanto seu estado mental havia piorado. Os profissionais de saúde mental não perceberam
que ela tinha parado de tomar os remédios ou que tinha sofrido recaída. Por fora, tudo parecia relativamente estável, e somente depois ficou claro que os sinais de alerta estavam ali o tempo todo. Essa constatação tornou a tragédia ainda mais dolorosa a ideia de que as respostas só apareceram quando já era tarde demais. We heard today from Eltiona Scarna's sister, who said that she was very unwell in the days and weeks leading up to the attack on 7-year-old Emily. She'd been complaining of hearing voices in her head. Now, her sister told the inquest that there had been previous incidents of violence where she'd tried to attack her and her mother, and there'd also been times where she'd been found with a knife outside screaming. She'd also displayed other concerning behaviour, including cutting pipes to a boiler. And her sister Clistora said it was like living, like a horror movie, living with her. Now, she disagreed with evidence given by Scarna's consultant psychiatrist earlier today, who told the inquest that she was stable and hadn't displayed any relapse symptoms of florid psychotic behaviour in the weeks and months before the attack. Mais tarde, Mark admitiu que, mesmo depois do fim da investigação, ainda não sentia encerramento algum nem qualquer sensação real de justiça. Disse que tinha dificuldade em aceitar as conclusões das autoridades e não conseguia entender como profissionais deixaram de perceber o perigo. Reconheceu que os serviços de saúde mental provavelmente estavam sobrecarregados e sob enorme pressão, mas insistiu que isso jamais poderia justificar ignorar sinais envolvendo indivíduos potencialmente perigosos. Conforme mais detalhes surgiam, o caso se tornava ainda mais perturbador. O advogado de Mark revelou que Elona tinha admitido 2 vezes aos médicos que mentiu no pedido de asilo para permanecer no país. Tanto em 2015 quanto em 2017, ela também afirmou para médicos e policiais que queria voltar para casa. Apesar desses alertas, nenhuma grande medida foi tomada. Quando essas revelações vieram a público, o Home Office divulgou apenas uma breve declaração dizendo que estava revisando as descobertas e recomendações. Para Mark, nada disso era suficiente. Ele admitiu abertamente que não conseguia perdoar a pessoa que matou sua filha. As pessoas dizem que o perdão ajuda você a seguir em frente, disse ele, mas eu não consigo fazer isso nesse caso. Então, lembrando do próprio ataque, sua voz endureceu ainda mais. Como ela ousou tocar na minha filha? Como ela ousou colocar as mãos nela? Ficava evidente que aquela dor permaneceria com ele para sempre. Mais tarde, Elona recorreu da sentença, obrigando a família a reviver todo o pesadelo mais uma vez no tribunal. O recurso foi negado. Lady Justice McCoo determinou que existiam evidências suficientes mostrando que Elona entendia suas ações e tentou fugir depois do ataque. Essa conclusão foi significativa porque confirmou que havia não apenas doença mental envolvida, mas também certo grau de consciência sobre o que tinha feito. Depois disso, Mark afirmou que não estava feliz com o resultado apenas aliviado. Ela é perigosa, disse ele. E agora todo mundo finalmente consegue enxergar isso. Elona Scarner permanece no Hampton Hospital recebendo tratamento. Depois da tragédia, as agências responsáveis por supervisioná-la realizaram revisões internas e alegaram que não existiam sinais claros capazes de prever um ataque daquele tipo. Mas o NHS England discordou fortemente. O relatório afirmou que já era evidente em 2017 que ela representava perigo para outras pessoas e criticou a má compreensão e a subestimação dos riscos envolvendo sua condição. Mark reagiu furiosamente àquelas conclusões, chamando as explicações anteriores de completo absurdo. Argumentou que as autoridades sabiam que ela tinha parado de tomar a medicação e, mesmo assim, permitiram que continuasse sem supervisão adequada. Aos olhos dele, Elona era como uma bomba relógio e a tragédia era apenas questão de tempo. Apesar da perda inimaginável, Mark decidiu que queria lutar por mudanças. Ele se juntou à organização 100 Families, que apoia parentes de pessoas mortas em circunstâncias semelhantes e faz campanha por reformas nos cuidados de saúde mental. Disse que sabia que nada jamais traria Emily de volta, mas esperava desesperadamente que nenhuma outra família precisasse passar pelo mesmo pesadelo. Depois da morte de Emily, a escola anunciou planos para criar um jardim memorial em homenagem a ela. A comunidade se uniu ao projeto, arrecadando dinheiro enquanto os colegas ajudavam a projetar um espaço tranquilo onde as pessoas pudessem lembrar dela. Sarah também lançou uma campanha de arrecadação para o Bolton Lads and Girls Club,
a fim de apoiar outras crianças da comunidade. Quase 3.000 libras foram arrecadadas, se tornando mais uma forma de honrar a memória de Emily através de algo positivo. Mas, para a família dela, nada disso muda a realidade de que a vida nunca mais parecerá completa novamente. Emily era descrita como gentil, brilhante e genuína, uma garotinha com o futuro inteiro pela frente. O que deveria ter sido um Dia das Mães comum e feliz terminou em um horror inimaginável, deixando para trás uma perda que jamais poderá realmente ser preenchida. Como Mark e Sarah disseram mais tarde, Emily era o ritmo dos corações deles, a razão pela qual acordavam todas as manhãs e o centro do mundo deles. E agora precisam continuar vivendo com um silêncio e um vazio que nada jamais conseguirá curar completamente.